Conta um pouco das tuas conquistas pra gente ter uma noção. Eu já tive a oportunidade de acompanhar você lá em Foz do Iguaçu e naquela categoria, pelo menos, você tomava a frente com tranquilidade, né? Queria que você contasse um pouco dessas conquistas e do que você já está conquistando no Brasil, né? A nível de Brasil, né? Vou falar um pouco ali de Foz, Citadino. Fui campeão lá em 2021 e 2022. Que daí até 2022 eu andava na cadete, agora não tem mais categoria. De 2023 não tinha categoria lá. Aí agora eu tô andando numa categoria chamada F4 Júnior. Aí tem 3 piazinhos lá, aí a gente anda no campeonato. Aí a gente foi campeão também. Daí tem Cascavel, que a gente foi campeão, 21 e 22. E aí tem fora, tipo... Pato Branco também. Pato Branco. 22. E... Campeão Paranaense, 22, né? Campeão Paranaense. Aí eu vou falar brasileiro, 5º lugar, 2022. Ano passado eu fiquei em 3º na Copa do Brasil. E consegui fazer 2 quintos no Sul Brasileiro. Copa do Brasil, terceiro com... Terceiro. Pega só o microfone, pode ir. Às vezes no nervosismo vai passando, né? Então, na categoria cadete, ele terminou o ano de 22 no top 5, no ranking nacional. Né? Fez super bem, 5º brasileiro, 5º sul-brasileiro, campeão paranaense, regionais 100%, ficou 2 anos invicto em todos os regionais. Né? Nunca perdeu uma corrida, acho que fez 30 corridas, as 30 ele ganhou, fez a pole em todas. Né? O paranaense ganhou todas as etapas, né? Fez pole em todas, ganhou todas as corridas. E esse foi na cadete. Daí ele pulou para 2 tempos, né? Kart de adulto ano passado. Só que tinha um diferencial que era só meninos de 12 anos ano passado, né? Todo mundo tinha a mesma idade, mas tinha essa diferença de tamanho, de peso que a gente sofreu, né? A categoria dele o ano passado tinha que 135 quilos carro mais piloto, então você tem que acrescentar chumbo, né? A gente colocava 20 e poucos quilos de chumbo no carro dele. E aí sofreu bastante. O equilíbrio do carro fica muito difícil. Mas, de qualquer forma, ele fez um 3º colocado na Copa Brasil, que é a mesma coisa que um brasileiro. Os mesmos pilotos brasileiros, mesmo na Copa Brasil, só muda a pista. Então a gente fez na Penha, ficou 3º na Copa. E o brasileiro, ele foi o ano passado, foi em Belo Horizonte. Chegou lá como quem não queria nada e até de segunda, quinta-feira treino ele já estava como favorito, né? A tomada de tempo largou de 4º, tomando 40 milésimos, um absurdo, né? Largamos de 4º colocado, fez 2 baterias boas, só que sofreu 2 acidentes aí e aí acabou com o campeonato e acontece, faz parte, e daí acabou tirando o título. E a minha pergunta é em cima disso, né? Como que você lida, porque ele gera grande expectativa aqui na nossa região. E eu falo isso pela vivência que eu tive lá em Foz, é um mundo totalmente diferente do que eu já tinha vivido. A gente não tem esse contato, né? Outro mundo, a gente vem do esporte com bola, né? Que é o tradicional, é o mais popular, então a gente tem já uma noção do que acontece nesse tipo de esporte. Mas lá, confesso para mim que era muito novo e tal, só que eu vi, quando se falava do Caio, do prestígio que ele já tinha com essa idade, por conta do que ele pode proporcionar, né? Apesar de tem você falar, né? Tem um caminho muito grande pela frente ainda. Mas como que você trabalha essa mentalidade de expectativa, conquistas, sabendo que qualquer momento pode ter uma frustração? Como equilibrar tudo isso? Porque, querendo ou não, tem que sempre lembrar que ele é uma criança ainda, né? Isso. Nós tivemos uma frustração muito grande no Campeonato Brasileiro de 2021, né, que foi na Penha. Ele não era favorito, realmente, mas a gente tinha uma expectativa de entrar entre os 10 pilotos, né, que já era uma grande... o brasileiro foi o recorde lá aquela vez, 70 pilotos, e nós queríamos andar entre os 10. E aí foi uma choradeira, né, Caio? A gente passou uma semana chorando, né, porque ele criou uma expectativa na cabeça dele. Mas faz parte do crescimento. E em janeiro de 2022 a gente optou em fazer um tratamento psicológico junto com o Felipe Martinhaco. Depois além vamos falar assim, da evolução dele como piloto de pista,
porque a gente começou a fazer Paulista, e Paulista é como se fosse um pós-graduado, toda etapa, são 10 etapas, e toda etapa tem 35, 40 pilotos, e é um brasileiro por semana. A evolução foi muito grande, né? Nós já chegamos, no meio do ano já estava pegando pódio no Paulista, coisas que nós nunca imaginávamos, mas o tratamento com o Felipe, a evolução foi muito grande, porque você precisa aprender a lidar com derrotas. A pressão psicológica é o tempo todo, porque assim você vai lá e fala assim, não, no máximo eu posso tomar 1/10 do primeiro colocado. Aí você chega lá, toma 5, aí chega, chora, o que está acontecendo? Aí o mecânico briga com ele, você não está se concentrando, porque você não sei o quê. Então, teve que fazer todo um trabalho. A gente está evoluindo ainda, porque a frustração em criança é diferente da frustração em adulto. Então, assim, às vezes o problema não é com ele, né? Às vezes é com o carro, e aí ele se cobra muito, a gente cobra muito ele, mas a gente sempre tenta deixar claro, ó, não foi sua culpa. Ó, fui eu que errei o carro não estava bom, olha, o motor não está bom. Então tem todo esse parâmetro. Quer falar sobre esse assunto? Eu acho que você nada vai falar como você se frustra. Eu acho que vale você falar isso. E legal assim que eu posso falar, porque as primeiras entrevistas que eu fiz com o Caio era bem mais criança, né? Ainda aprendendo o peso das palavras, né? Que é bem legal isso. E ontem eu vi ele se pronunciar lá no plenário da Câmara, né? Então, um lugar que é difícil para qualquer um, né? Adulto, né? Tem muito adulto que treme quando chega lá. Ele falou com naturalidade, deu entrevista para a gente com naturalidade. Então, acho que também é um pouco desse processo, Caio, que eu queria que você comentasse. Fala sobre a sua evolução depois do Felipe, como é que você se sente, Felipe? No início, quando era com o Felipe, eu ainda, não ligava, às vezes, no que ele falava, e, com o tempo eu via que ainda eu ficava evoluindo cada vez mais cada etapa. No início eu chorava muito, ficava querendo jogar todas as coisas no chão, e daí, em um ano que eu fiz com ele, já fico bem mais de boa. Se fico, vou lá, fico no canto, não choro tanto, fico mais de boa no canto. Aí não preciso ficar chutando as coisas, bravo. E falar que sempre cada etapa uma pressão muito forte para cada um. Um campeonato muito grande, paulista, e você sempre quer ir bem, sempre tem expectativa, mas às vezes na realidade nunca dá certo. Lógico, tem etapa que dá certo. Vou falar agora. E tem vezes que sempre dá certo, né? E daí quando vê que dá certo, sempre vê que vale a pena se esforçar. Caio, toda a sorte do mundo, cara. A gente está na torcida por você. Faz muito tempo que o brasileiro está querendo ver a Fórmula 1 de uma nova perspectiva. Você não viveu isso, mas já deve ter estudado sobre um cara aí chamado Ayrton Senna. Eu acho que quem é a tua grande inspiração hoje, só pra gente ter uma noção, porque aqui a nossa geração é chovendo molhado, né? A gente sempre vai ter Ayrton Senna. Eu de criança, eu parava para assistir, então você imagina. Onde eu falo mais é Barrichello, porque ele tem um programa Acelerados, e daí Legal. Como eu gosto tanto de kart, aí eu sempre vejo os filhos deles andando no programa que ele faz. Perfeito, tem essa identificação. Legal, cara. Boa sorte, obrigado, tá? Nada. Pai, Jaime Zorzeto Júnior, obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu não posso deixar de falar, né, que o Caio, esse ano, a primeira corrida dele na Júnior, com os meninos mais velhos, ele teve um acidente na primeira bateria lá em São Paulo. Eram 25 pilotos e ele largou de 23º na segunda bateria e chegou a corrida em 8º, em cima daqueles meninos monstros velho. E assim, mostrou que assim, cheguei com força já, né? E é lógico que essa outra etapa que a gente fez essa semana, agora final de semana não foi tão bem, o carro não estava preparado, né? A gente chegou muito em cima da hora da corrida, não deu tempo. Mas não podia deixar de falar, né, de quem larga no fundo e chega na frente. Ele fez isso esse ano e todo mundo ficou, de onde que ele tirou isso aí, né, um coelho da cartola. Mas é isso aí, obrigado pela oportunidade. Eu acho que esse espaço aqui faz toda a diferença pra gente, né, eleva a moral do piloto e para ele também, o ego dele precisa um pouquinho de ego. E vai treinando pro futuro, né? E a gente vai estar no Mundial, né? A gente falou
Então, em setembro, agosto e setembro, a gente está indo, vai ficar 3 semanas na Inglaterra. Vamos lá, são 120 pilotos, mais ou menos, de grid, vai ter uma semana de classificatória. A nossa meta é tentar chegar na final. A final são 36. É muito difícil, né? Primeiro ano, os meninos mais velhos. E vamos lá, nós temos uma meta, tentar chegar até 36º no brasileiro, no Mundial é uma expectativa que a gente tem. Pô, seria maravilhoso, hein? Obrigado, Jaime.